Bem-vindos a mais uma aula, módulo 7. Hoje vamos tratar escultura. Sculpture. Vamos lá. Eu gosto de começar com este certezinho. Vamos ler, eu vou ler. Na pintura, a neoclassicização tornava-se quase impossível nesse tempo, porque as incipientes escavações de Pompeia ainda pouco tinham revelado a pintura romana antiga. Na escultura, a tarefa revelou-se fácil. Os estudos de Winckelmann sobre as artes da antiguidade orientaram-se sobretudo para a escultura, a única que pudera analisar, embora apenas sob limitados aspectos. Schelling, mais tarde, afirmava que o único meio de compreender a literatura grega era por uma iniciação prévia na beleza clássica através das estátuas da antiguidade. Ou seja, há várias condições, e nós já vamos ver quais, que permitiram este neoclássico, ou seja, retomar o clássico. Retomamos o módulo 1, retomamos o módulo 2 para aqui. Portanto, vamos buscar a Grécia Antiga, a Antiguidade Clássica, e vamos reinterpretar e vamos nos basear nela para fazer nova produção no século XVIII. Condições culturais que favoreceram então a preferência para este modelo clássico. Que condições, portanto, o que é que nós reunimos na Europa, o que é que aconteceu na Europa para nós termos estas tais condições para fazer a observação da escultura da Antiguidade Clássica? O primeiro, o recrudescimento, que é voltar a surgir, do interesse pela cultura da Antiguidade Clássica. Aqui eu tenho o exemplo, por exemplo, do Hercules do lado esquerdo, que é uma escultura da Antiguidade Clássica, e do lado direito temos uma reinterpretação de Canova. Muito baseado da esquerda, inclusive vê-se muito na face, não só no tronco, mas principalmente na face, é muito semelhante. Temos um incremento do conhecimento sobre a produção artística da Antiguidade Clássica, no caso do Laocoonte, tenho um vídeo já sobre isso, não vou-me estar a repetir, sobre a interpretação do braço do Laocoonte, só surgiu parte desta escultura e, portanto, depois os historiadores e artistas se interessavam por finalizar a escultura, como é que ela seria, e, portanto, começou-se a fazer produção artística e a divulgar esses conteúdos, e Laocoonte, a imagem de Laocoonte viajou a Europa toda neste período, devido a esse interesse, a esse jogo de recriação, que no fundo é um restauro não digital, manual, mas do que seria o original. Mais condições, publicação de estudos de história da arte que enaltecem a beleza e o rigor da arte clássica. Aqui também entra Winckelmann, que difundiu muito a escultura da antiguidade clássica com as suas obras. A visão da arte como inspiração para uma cultura cívica baseada nos modelos clássicos. Aqui um bocadinho baseado na filosofia, não é? Muitos temas da filosofia também estavam a ressurgir. Temos aqui o exemplo da Diana a Caçadora de Rodin, um escultor muito interessante para quem já frequentou as belas artes. A figura nua, característica da antiguidade clássica, as suas feições assim neutras, não é? Muito delicadas também. Os corpos, esta até um bocadinho a Rodin, não é? Mas baseado na antiguidade clássica, principalmente no tronco, nota-se que é característico dele. Temos mais condições, e eu gosto muito de acabar com esta, que é a criação e consolidação das academias enquanto polos difusores do conhecimento sobre a antiguidade clássica. O que é que nós temos aqui? Já tivemos as universidades no Gótico, eu percebo isso tudo, mas escolas e academias próprias das artes e de estudos de história, humanísticos e artísticos, começam a surgir muito aqui. A própria Academia de Pintura e Escultura de França surge neste período. A nossa surge praticamente 10 anos mais tarde, mas baseada neste modelo francês. E, portanto, pessoas de toda a Europa, por existir escassez de academias, vão para essa Academia Real de Belas Artes estudar, e aí se difunde, porque é ali o meio onde se transmite tudo o que está a acontecer. Portanto, o centro foi França neste período, continua a ser França, um bocadinho o centro da criação artística e cultural, e portanto temos pessoas que vão de propósito, viajam e passam grandes temporadas nestas academias para absorverem e depois levarem, possivelmente, para os seus países. Temos aqui uma ilustração, eu vou deixar, já sabem que eu deixo sempre os links. Então,
já temos as condições reunidas, tudo aquilo que nós tivemos a ver, não é? Várias condições, os interesses, a literatura, as academias, pronto, estão as condições reunidas, então qual é a importância? Porque mesmo tendo as condições reunidas, as pessoas do século XVIII iam querer continuar a evolução artística, mas não, eles quiseram retomar o clássico e reinterpretá-lo como uma forma de evolução. E, portanto, qual foi então a importância da escultura clássica para essa produção artística do século XVIII? Visão da escultura clássica como um modelo para a criação artística, portanto, a beleza, o interesse, estes estudos, começou-se a olhar para a escultura clássica como um modelo. Vamos seguir isto. E ainda hoje há. Vocês vão a Belas Artes e muitas esculturas são da Antiguidade Clássica ou são baseadas na Antiguidade Clássica, portanto, continua a ser modelo, basicamente. E estamos no século XXI. Preferência por temas da mitologia clássica ou por representação dos temas contemporâneos segundo um tratamento clássico. Ou seja, ou vamos reinterpretar a mitologia clássica com base nestes modelos da escultura da clássica também, mas por artistas do século XVIII, ou então os temas contemporâneos, mas com tratamentos como se fosse uma escultura da Antiguidade Clássica. Aquele tema não existia na Grécia Antiga, mas vamos tratá-la como se estivéssemos na Grécia Antiga. Basicamente é isso. É que o exemplo de Pigmalião e Galateia, que gosto sempre de escrevinhar por cima e desenhar por cima na projeção. Mais um ponto, representação das figuras humanas na pintura ou na escultura baseada em cânones escultóricos do classicismo. Bem, estamos sempre de volta ao mesmo. Isto agora vai ser sempre muito repetitivo, atenção. Ameaça de Cupido. Cupido poderia ter sido representado de muitas maneiras, mas no século XVIII representou-se assim como uma criança a ameaçar traquina, não é? Com as asas, com uma base. É de Falconet. Falconet é um escultor também muito interessante, como Canova e Rodin, neste período, são escultores muito interessantes. E por fim, para terminar da importância, temos 2 pontos importantes: proliferação na arquitetura de relevos e estátuas ornamentais, já vou falar um bocadinho das Atlantes, e preferência pelo mármore branco como material escultórico. Isto já vamos ver que há aqui uma questão com um dos escultores que fez uma coisa em gesso, que não era muito, ainda hoje não é, às vezes o gesso é só a passagem para, não é só o meio para chegar a um fim de uma escultura. Ainda há algo bastante que pensou assim. Nesta altura então foi quando surgiu essa ideia, quer dizer, o mármore branco é a cena, porque também era assim antes, no Renascimento, e antes dele era assim na Grécia. Era o bronze na Grécia, na realidade, na Roma é que eles passavam então para o mármore. Atlantes. O que é que são Atlantes? São estas figuras que são colunas antropomórficas, homem, mórficas, forma, morfologia, estudo da forma, não é? Antropomórficas, portanto, a forma do homem, ou a forma de um homem, não necessariamente realista, mas da ideia de homem. E temos, por exemplo, coisas mais estranhas, como esta figura que eu gosto sempre de relacionar um bocadinho com a Marvel, que vocês conseguem sempre relacionar com as figuras da Marvel. E depois temos estas figuras mais normais que surgem sempre em pé, que são baseadas nas cariátides. Portanto, vídeo do modo 1, que ficaram eternamente castigadas a sustentar o templo, na Acrópole de Atenas. Então temos as Atlantes, que são estas esculturas. Isto não é jónico, não é dórico, não é coríntio, são Atlantes. É esse o nome. Características da escultura, então. Já temos a condição, já demos a importância da escultura clássica para a produção do século XVIII, então quais são as características? Finalmente vamos então entender, mas o que é que as diferencia, não é? O que é que as caracteriza? Temos influências do barroco, com o gosto pela linha curva e contracurva, isto é completamente barroco, na arquitetura então vimos isso imenso. Características inovadoras, temos o novo cânon estético, uma linha mais delicada e fluida. Corpos alongados com silhuetas caprichosas, esta palavra do capricho surge, não é? Vocês gostam de ser mais moviada, isso é verdade, a palavra surge aqui e começa a ser utilizada com muita frequência. Atitudes leves, galantes e cortesãs, movimento e sentido cênico. Portanto, temos uma cena aqui a acontecer, não é? Onde é que está a minha seta? Está aqui. Temos uma cena aqui a acontecer.
Temos as figuras sempre com um ar, atitudes leves, ou seja, não tão excessivamente expressivas, galantes e cortesãs, vem do módulo anterior, e temos toda uma cena a acontecer. Esta também, achei muita piada esta apresentação que vi há uns tempos e deixei aqui alguns slides para vos deixar também o link. O movimento e o ritmo, gestos galantes e graciosos, que gosto muito desta da poesia e música do Clotilde. E que normalmente te pergunto sempre, então como é que vocês identificam que isto era música? Qual é a iconografia que vos indica? E depois vocês conseguem sempre lá chegar, que é os instrumentos e as coisas. No tema religioso, temos então as curvas e contracurvas, a leveza e graciosidade dos gestos, portanto, não são demasiado agressivos, são gestos com delicadeza. Temos roupagem luxuosa e uma posse galante de uma, por exemplo, Maria Imaculada. Isto é muito interessante, esta é a escultura do rococó neoclassicizante. Temos então também uma escultura muito interessante, temas históricos, literários, mitológicos, algóricos com base na antiguidade clássica, assim já repetimos isso, mas temos aqui uma escultura que eu vou mostrar no slide seguinte, que é Paulina Bonaparte de Canova. Irmã de Napoleão Bonaparte seminua, apresentando sensualidade moderada e tranquilidade clássica. Canova esculpiu com várias correções anatómicas para ser só vista de frente e de costas. Correções anatómicas. Coitada da moça. Portanto, temos uma escultura fantástica que o que mais me fascina realmente nem é a própria figura, sim, isto parece uma Vênus, não é? Se aumentarmos parece uma feição de uma Vênus, aquelas Vênus genéricas da antiguidade clássica, com um corpo alongado, que já temos visto isso um bocadinho do orientalismo, mas que era clássico também da antiguidade clássica, portanto também vai surgir, mas o que me fascina mesmo é o divã, esta estrutura onde assenta a figura, o lençol da base do colchão onde assenta a figura, as almofadas, é de um realismo surreal. Portanto, Canova era um gênio da escultura. E era tão gênio e tão interessante que eu não deixo de deixar esta questão da estatuária, representou também o papel da glorificação e publicidade de políticos e de figuras públicas, não é? Que é aquela frase clássica que está nos vossos manuais todos. Portanto, também não surgiu só para os temas da mitologia, contar histórias e tal, mas também foi feita a escultura de figuras importantes, também. E, portanto, temos um Voltaire, um escritor, ensaísta, uma figura importantíssima para o Ocidente nesta época. Temos Rodin, já vou mostrar uma curiosidade do Rodin, em gesso e terracota. Portanto, não me venham dizer que o gesso não é tão digno como a pedra ou o bronze. Portanto, é um Voltaire com toda a sua expressividade própria do gesso e da terracota, que assim o permite, numa posse muito interessante. Deixo isso para os estudos, já sabem que aqui nunca podemos aprofundar muito. Eu acho imensa piada Rodin também por esta escultura. Esta escultura, qualquer pessoa que tenha estado ou na Academia de São Fernando ou na nossa de Belas Artes de Lisboa, na de Madrid, de Fernando, ou de Paris, a Academia de Beaux Artes de Paris, há esfolados sempre. E estamos a falar de 3 ou 4 esfolados. Não é? Esfolados são estas figuras que até eu, quando tive anatomia artística na licenciatura, a professora apontava para esta figura para falar sobre os músculos, as inserções, a sua função. Para nós era o Tobias, ele deve ter vários nomes, mas o Tobias servia como modelo, este esfolado, esta escultura do esfolado, para explicar, por exemplo, que os abdominais é todo um só músculo. A professora apontava, puxava a escultura e apontava com umas rodinhas, não é? A base aqui tinha umas rodas, e portanto isto ainda é utilizado e é muito desenhado e continua a ser um modelo. E é deste escultor Rodin. Eu só vos queria deixar esta curiosidade. Vamos voltar a Canova, que é o grande nome da escultura, né? Do neoclássico. Temos Cupido e Psique, que representa o quê? Representa a preocupação em seguir os cânones clássicos e académicos. Isto já foi pergunta de exame. Representação das personagens com uma beleza idealizada.
Portanto, não são figuras mundanas, plebeus que andam aí, está idealizadíssimo, muito ao gosto da antiguidade clássica, também idealizavam. Existência de uma sensualidade contida numa linguagem poética. Isto aqui, pronto, é aquela parte que vocês têm mesmo que ler ou memorizar. Polimento do mármore das figuras, concedendo luminosidade e textura. Isto era muito característico, principalmente os alunos de fotografia gostam muito de ver pormenores e vão buscar pormenores desta escultura. A parte cénica, então, do fundo preto, depois o dramatismo deste contraste de luzes, e etc. Gostam bastante. Em termos de rococó, temos a Porcelana Biscuit, pequenos portes destinados a decorar interiores, muito ligado às artes decorativas. Às vezes eu tenho alguma resistência a colocar isso na aula de artes decorativas ou em escultura, mas é para se ver a diferença. Isto é escultura rococó, rock, não é neoclássico, ok? É que temos aqui uma reinterpretação, mas nestas esculturas que serviam para adornar, para decorar os espaços. Depois um vídeo que eu também já tenho sobre a estátua equestre, os estudos da estátua equestre, tentar perceber as mortes, etc. Uma figura importante, Pedro o Grande, está em São Petersburgo, fica aqui na Rússia, nesta zona norte, fica na zona central, fica mesmo ao pé do Hermitage, do Museu Hermitage, temos esta escultura magnífica, em que Pedro está num cavalo, assente somente em duas patas. E esta base aqui, é o que faz uma espécie de arco-botante, não é? Do gótico, que vai aqui dar o peso a esta estrutura que vai então conseguir equilibrar, que não se vê aqui a pedra toda, mas está praticamente toda, para que ele fique no cavalo. Isto atenção, isto é bronze, em termos de estrutura, isto é extremamente difícil fazer com que o cavalo fique com as duas patas da frente para cima. Numa pose de grande importância, não é? Grande exaltação, é raro. Tanto que é referência. Outra que eu gosto muito de mostrar, que é o Jasão e o Véu de Ouro, que é toda uma mitologia por trás do Alã de Ouro do Carneiro, de Crisóstomo, e depois da história, deixei aqui um bocadinho da história se quiserem ler, e ele vai lá buscar e apodera-se desse véu de ouro dourado. Isto está ligado à mitologia e à Odisseia, a história de Jasão e Medeia. Uma interpretação desta escultura por Thorvald Hansen, que faz isto, poderia ser, se não tivesse este tronco aqui, só esta figura, com o manto, poderia ser grego. Com este tronco, já sabemos que os romanos não tinham a mesma destreza na escultura que os gregos, portanto vão ter de colocar uma base para apoiar a figura. Podia ser romano, podia ser Roma antiga. Eu não diria que isto era século XVIII. Quer dizer, eu diria porque ela está bastante completa, não é? Tem a espada e tudo mais, mas é retirado, poderia ter sido retirado do módulo 1 ou do módulo 2. Estão a perceber o que eu quero dizer? Portanto, sim, são temas, reinterpretações de escultores do século XVIII, mas a escultura engana, atenção, não se deixem vocês enganar. Há um pequeno vídeo que eu vou deixar, não vou agora passar, mas que conta a história de Jasão e o Véu de Ouro, para quem não tem muitos conhecimentos de Medeia. Eu gosto sempre de deixar estes links e deixo também outras curiosidades. Por exemplo, nos Estados Unidos da América nós temos a independência dos Estados Unidos em 1776, pessoas, 3, 4, 6, volta disso. E é curioso porque, passando o Tea Party de Boston e tudo isso à frente, até à independência, temos então, ou melhor, antes, temos os franceses do lado dos americanos combater contra os ingleses, e provavelmente a questão dos taxis, que levou ao tipo Boston Party, naquele navio de tirarem o chá para o mar, que é uma história sempre muito gira e vale a pena quem vai a Boston ver, ir lá, à Constitution, ao navio, mas os franceses estavam lá dos americanos e os americanos, os colonos, a ajudar a combater contra os ingleses. E o primeiro presidente dos Estados Unidos foi George Washington, não sei se vos diz alguma coisa, assim ficou que o Capitólio está em Washington, D.C., assim ficou com o nome, nos Estados Unidos, e deixei aqui uma pequena biografia do senhor, mas o que é interessante é que Canova, que é o escultor que andamos a ver aqui, no início do século XIX, eu sei, isto é só uma curiosidade, Canova realizou
uma interpretação de George Washington enquanto imperador romano. Não no mau sentido, atenção, eu sei que aos nossos olhos agora é um bocadinho negativo, mas para lhe dar importância, e vejam só que ele está como se fosse Júlio César. Isso podia ser Júlio César se tivesse o cabelo diferente, se não tivesse este cabelo assim, a George Washington, que ele tem, se forem ver retratos, mas tivesse aquelas águias, não é? As patas de águia, características de Júlio César, poderia ser. Portanto, é interessante cá Nova dar esta interpretação, e aqui está a Constituição dos Estados Unidos. We the people, né? Já sabemos isso também, muito importante. E, portanto, não deixa de ser interessante que a Nova é um escultor italiano e vai fazer esta interpretação e vai oferecê-lo. A ver a importância. Portanto, escultor neoclássico italiano, só para acabar mais um bocadinho do Canova, que é sempre assim, a grande figura desta época. Apareceu com a cabeça de Medusa, é uma das esculturas muito interessantes dele. A tal de Hércules que mostrei no início, que tem estes pormenores da pele, que assim, significam os horrores, não é? Mas que, como se, imagina que é uma espécie de véu que está a ser puxado. Depois deixo aqui um vídeo também que podem ver de mais obras do escultor. Eu gosto de estudos comparados, vocês já sabem. Então, é aqui. Esta primeira, eu vou aumentar um bocadinho. Temos neoclássico. Bem, é assim, tem duas hipóteses. Vocês têm duas hipóteses. Se isto vos aparecer em exame, ou vocês tentam ir pelas datas, que podem enganar, ou vocês vão pelos nomes. Vocês nunca mais esquecerem que cá não é neoclássico, vocês não falham que isto é neoclássico. Temas imagina, vocês têm um tema Teseu e Centauro, uma coisa antiga, feita por uma pessoa que tem um nome, porque antigamente nós não sabíamos os autores, a maior parte dos escultores não sabíamos, portanto não pode ser clássico, metam neo, é um novo clássico, neoclássico. Do lado direito temos Gian Lorenzo Bernini, que é do nosso módulo anterior, do Barroco, muito característico toda esta cena e o dramatismo e tudo mais. Temos uma escultura, aqui vamos já aqui para baixo para Miguel Ângelo. Bem, Miguel Ângelo, por favor, não me falhem, Miguel Ângelo é Renascimento, decorem, não há dificuldade. Tartaruga Ninja, Miguel Ângelo, Renascimento. Quem pintou a Capela Sistina? Miguel Ângelo, portanto, Miguel Ângelo, Renascimento. Não falha, não falha. São temas também, o Baco, tema da Antiguidade, mas caramba, tem o nome Miguel Ângelo. Podem tentar ir pela data, podem enganar. A seguir ao Renascimento, nós temos uma espécie de Renascimento tardio, diz que é uma espécie de transição, é assim que os vossos manuais indicam, que é o maneirismo. E, portanto, se vocês tiverem estas opções, e várias opções, por exemplo, como aparece, por exemplo, o gótico e tudo mais, esta não pode ser gótico, não vi este tipo de escultura no gótico, não é? Portanto, vai ser maneirismo. É aqui que eu quero chegar. Vocês, por estudos comparados, podem fazer por exclusão de partes. E, portanto, temos um maneirismo de Cellini, que é final do Renascimento. Um pouco depois, estão a ver? Já na transição para o que será o módulo do Barroco. Aqui mais uns estudos comparados só para encerrarmos este assunto. Temos, então tínhamos visto o Jazão, que é um tema antigo, feito por um escultor, tem título. Pá, isto não pode ser clássico, vamos lhe pôr neoclássico. Ok? Do lado esquerdo temos o Barroco Bernini. Bem, é assim, tem mesmo. Isto é como o Miguel Ângelo Renascimento, Bernini Barroco. Não dá. Não dá para. Tanto que é uma escultura muito interessante que eu também já fiz um vídeo sobre David no momento da ação a lutar contra Golias. Aqui em baixo temos a Cotillon de século XVIII, mas que não é um tema, da antiguidade, nem tem aspecto de antiguidade, tem outras brincadeiras, não é? Tem outros tratamentos. É rococó. Não tem temas assim, não tem escultura com o corpo toda a antiguidade clássica. É rococó. E a Pietà, que estranho, Miguel Ângelo, Tartarugas Ninja, Miguel Ângelo, Renascimento. Epá, não há hipótese, vocês têm mesmo que memorizar isto assim. Isto foi a escultura neoclássica, não é fácil, eu sei. Revejam, vejam, tirem apontamentos, estudem. Espero que alguma informação tenha ficado, pelo menos cá nova, neoclássico. Cá nova, neoclássico. Bernini Barroco, Miguel Ângelo Renascimento. Ok, eu nem memorizando esses nomes.
Podíamos ter tratado a escultura do Rococó, mas não. A escultura do Rococó fica-se um bocadinho de lado, porque foi completamente, em termos de história da arte, foi abocanhada pelo neoclássico e é essa que ficou mais interessante. Ok. Portanto, é uma aula de neoclássico, de escultura neoclássica. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil, que tenha ajudado. Bons estudos.